Olá pessoal, então hoje eu vou fazer aqui a medida do design, tá? Com o paquímetro, que é esse instrumento de medida aqui, tá? E vou fazer aí pra vocês. Vamos lá. Então, o que a gente precisa... Aqui a sobrancelha dela já tá higienizada, tá? E ó, o paquímetro e o lápis dermatográfico. Você vai passar o lápis aqui, desse lado, no paquímetro, dos dois lados. Passa bastante o lápis. Vou passar aqui, volto aí. Dos dois lados, tá, gente? Então tá aqui, ó. Aqui atrás... Não é dentro e nem na frente, é aqui atrás dele. E aí você vem aqui e a gente inicia pelo ponto inicial das sobrancelhas, que é aqui logo no início das sobrancelhas. Ela tem uma sobrancelha grossa, tá? E que tem alguns pontos para ser ajustados. E o ponto inicial das sobrancelhas, normalmente, quando eu trabalho com o paquímetro, esse não é o instrumento que eu uso mais no momento, que eu mais uso. É a linha, mas aqui no início eu tomo como base, tenho como base a linha aqui da olheira. O que é a linha da olheira? Vira aqui um pouquinho. Essa linhazinha aqui, não sei se dá pra pegar muito bem, mas é essa linha mais castanho, mais escura aqui, que delimita certinho aqui, e aqui vem o tom da pele dela natural. Então aqui, como base nessa linha da olheira, eu abro o paquímetro. Ó, eu sempre coloco meu dedo aqui para que a gente consiga delimitar com mais facilidade, tá? Então, ó, coloco aqui, ó, um lado da linha da olheira, no outro, ó, tá vendo? Dos dois lados certinho, apoiei aqui na testa e venho puxando, tá? E aí, a gente achou o primeiro ponto, que é o ponto inicial das sobrancelhas. E aqui, ó, esse paquímetro, ele me deu uma distância entre uma e outra, que é de 1,9, tá? Essa distância eu preciso saber por quê. Eu vou achar o meio aqui, exatamente o meio da sobrancelha, da testa aqui dela. E aí, eu vou calcular, né, metade desse valor, que vai ser que aqui foi vai ser quase... Vai ser 1,9, quase 1,9 aqui. 1,9 e meio, mais ou menos, aqui. Ou 1,9 não, 0,9. Então, eu venho daqui pra cá. Deixa eu só arrumar aqui. Aí, apoio aqui, puxo ali, depois venho aqui, conferindo dos dois lados. E eu tenho o meio aqui. Pra que serve esse meio? Serve pra gente achar o ponto alto. O ponto alto nada mais é, como o próprio nome diz, o ponto mais alto da sobrancelha, o ponto de arqueamento dessa sobrancelha. Então, eu vou abrir aqui e o ponto alto, ele vai medir aí entre 4,5 e 4,7. Isso depende de cada pessoa. Eu abri aqui o paquímetro em 4,5 e apoio do meio para o ponto alto. E observo, se ela tivesse uma sobrancelha maior... Ou se tivesse também, pode ocorrer em casos de sobrancelha ser menor, a gente fecha um pouquinho esse paquímetro, mas no dela deu certinho aqui em 4,5. Então, eu sempre risco um pouquinho mais meu paquímetro, venho do meio da sobrancelha aqui, riscando. Se você quiser, para ficar mais fácil, principalmente para achar a parte de baixo, você risca toda a sobrancelha aqui, no meio. Puxei, tá? Quando fica um pouco mais grosso assim, você pode apagar, deixar ele mais fino depois, não tem problema também. E aí, aqui do outro lado, a mesma coisa, do meio das sobrancelhas, ó, do meio aqui para o ponto alto. Subir puxando, tá? E agora, a gente achou o ponto inicial, ponto alto, e agora o ponto final, ou o tamanho total das sobrancelhas.
E normalmente esse tamanho total vai ser entre 5,5 a 6. Isso depende também de cada pessoa. Só que daí a gente vem aqui do ponto inicial para o ponto final ou o tamanho total das sobrancelhas. Também risco ali o final. Venho do início para o fim e marco essa sobrancelha. Aqui do outro lado a mesma coisa. Do início para o final e marco as sobrancelhas. Então, nós achamos aqui os pontos base para a sobrancelha, que é início, meio, que é o ponto alto, e fim, que é o ponto final. Agora, nós vamos achar a parte de cima e a parte de baixo, para ter aí o tamanho e a espessura dessa sobrancelha. O início, o ponto inicial, eu gosto sempre de trabalhar marcando aqui direto com o paquímetro, sem... Oi, travou aqui a internet, mas que bom que voltamos. Então, vamos lá. Então, a gente achou a parte de baixo, a parte de cima do ponto inicial. Lembrando que depois a gente vai fazer esses ajustes aqui para poder arquear essa sobrancelha. Agora, ela vai fechar um pouco os olhos. A gente vem com o paquímetro deitado na diagonal do meio dos olhos. Essa é a técnica medição com paquímetro. Lembrando, tem a técnica com a linha, que é bem mais prática, mas para que você consiga fazer de todas as formas, hoje eu vou ensinar essa técnica, como eu tava falando, né? Então, a gente vem mais ou menos do meio do olho dela aqui, medindo aqui para a região do ponto, parte baixa do ponto alto. Deixa eu ver se tá pegando aqui. Ai, virar um pouquinho. Aí. E eu venho com a pontinha do lápis, marcando aqui. E vejo qual a distância que a gente tem aqui no paquímetro. E deu 2,5, mais quase 2,5. Viro o paquímetro aqui do outro lado. Também com a mesma diagonal, a gente vai trabalhar aqui, ó. Já, ó, do meio dos olhos, na parte baixa aqui, abaixo desse pontinho, dessa linha que a gente criou aqui. Então, ó, marquei aqui. Então, achamos a parte baixa do ponto alto. Agora, a gente vai achar o ponto final. Venho do final dos olhos, deitando o paquímetro aqui na direção do final aqui da sobrancelha dela. E vou marcar com a mesma distância, trabalhando assim na diagonal, com a mesma distância aqui, e é a mesma dos dois lados, porque a gente trabalhou primeiro aqui no meio e agora aqui no final. Do outro lado, a mesma coisa. Então, ó, tá vendo? 2,5 aqui, aqui. Ó, do final dos olhos, final dos cílios ali, pra cá. Importante colocar aqui esse final dos cílios, porque se a cliente tiver um pouco mais de idade, tiver uma pitose, uma queda aqui na pálpebra, se você usar como referência a pele, você vai errar. Então, sempre use como base os cílios, tá? Então, achamos a parte de baixo do ponto alto. Agora, nós vamos achar a parte de cima. Essa parte de cima, ela vai variar muito entre uma pessoa e outra, mas em média, é 0,7, 0,8. Tá? Então, vamos aqui, ó, 0,7. Ela, como ela é adolescente ainda, então a gente na verdade, nunca deve afinar muito a sobrancelha, principalmente se for mais jovem, porque depois a gente vai precisar desses pelos, lembrando que ao longo da vida a gente perde pelo na sobrancelha, tá? Então, eu coloquei aqui 0,8. Então, venho daqui de baixo, do ponto que a gente marcou, pra cima e marco bem na pontinha, como se essa minha pontinha fosse uma setinha apontando onde eu devo marcar. Agora, aqui do outro lado, da mesma forma, eu só viro o paquímetro aqui e pronto. O ponto final, não existe parte de cima, porque a sobrancelha, ela vem afunilando, tá? E agora, nós achamos, então, parte de baixo, parte de cima do ponto inicial, parte de baixo, parte de cima do ponto alto e o ponto final. Como que a gente vai fechar esse desenho? A gente poderia fechar a mão livre, mas eu prefiro sempre fechar com o auxílio da linha. Mesmo que eu não fiz
tirei todas as medidas com a linha. Na hora de fechar o desenho, é muito mais fácil se você vier com a linha, tá? Então, eu pego essa linha, passo no lápis dermatográfico a pontinha dela e venho tingindo essa linha, tá? E aí, agora a gente vai fazer o quê? Vamos apoiar aqui, ó. Lembra que eu falei que o ponto inicial a gente depois ia abaixar um pouquinho mais aqui, se fosse preciso? Com a linha, eu acho que esse entendimento de necessidade de abaixar mais um pouco ou menos é muito mais fácil do que com o paquímetro. Então, eu venho aqui, vou abaixar um pouquinho aqui, só para que a gente crie aqui, ela tem naturalmente uma sobrancelha que é menos arqueada, é mais retinha, só para criar uma harmonia maior pro rosto, tá? Então, eu venho aqui, tá vendo que aqui, ó, a junção dessa linha com essa, criou um xizinho, tá vendo? Eu venho no meio desse xizinho, em direção ao pontinho alto que a gente marcou ali, ó. Só apoio aqui. Toma cuidado para não criar nenhuma ondulação. A hora que eu apoiei, aqui, eu já puxo pra lateral pra marcar ali. Aqui é a mesma coisa, ó. Criou um X aqui. Eu venho aqui, ó, abaixo os pelinhos aqui, ó, do ponto alto, a junção desses duas linhas aqui, criou um X. No meio dela, em direção ao ponto alto, que aqui, ó, junção de duas linhas, criou um X, é bem no meio do X. Então, a mesma coisa aqui, ó. E puxei. A parte de baixo, a mesma coisa. Só que aí, como a gente tem aqui o côncavo, ele cria uma profundidade. Então, é mais fácil você apoiar seu dedo aqui, ó. Eu vou juntar mais aqui a linha. Apoiei meu dedo, ó. Junção de duas linhas, temos o xizinho. Venho aqui desse xizinho, ó. Retinho, apoiei, segurei, puxei, criamos a linha ali. Mesma coisa aqui, ó. Ponto alto. Como ela tem bastante pelo na sobrancelha, é mais difícil de visualizar, principalmente, acho que aqui na câmera, mas acho que vocês vão conseguir visualizar aqui, ó. Junção de duas linhas, temos o xizinho, a mesma coisa aqui, ó. Daqui para cá, fiz a marcação ali. Depois eu marco do outro lado, tá? Mas agora eu vou só reforçar desse lado para que vocês consigam visualizar. A gente criou ali as linhas que são mais difíceis, assim, de fazer essa junção retinha. Agora a gente só vem reforçando com o lápis dermatográfico, bem apontadinho, bem fininho. Eu gosto de deixar ele sempre assim na diagonal, mais chanfradinho, porque é mais fácil de apoiar. Então, eu segurei aqui com bastante precisão, puxo bem a sobrancelha e venho reforçando essa marcação. A gente vem reforçando até o finalzinho ali, tá? A parte de cima também, ó. Venho aqui reforçando essa linha. Ó, abaixei aqui os pelinhos para que possam ver melhor. E aí, a gente já tem toda a sobrancelha desenhada como tem que ser. Então, e aí, tudo que ficou pra fora da marcação, a gente retira. Pelinho que cresce de dentro pra fora, só é um pelo muito longo, a gente corta pra não causar nenhum tipo de falha na sobrancelha.
Então é isso, gente, a marcação com o paquímetro eu finalizei aqui desse lado, depois eu vou finalizar desse e depois eu posto para vocês verem aí o resultado desse design de sobrancelhas, tá? Um antes e depois, para que vocês possam verificar aí certinho. Então é isso, e aguarde que amanhã vai ter também, a gente vai liberar um vídeo fazendo a marcação e retirada do pelo com a linha, tá bom? É isso, muito obrigada por assistir, até mais!